Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estar aqui e ministrar a palavra de Deus nessa noite. Uma das coisas que nós gostamos de fazer é falar das bênçãos de Deus, daquilo que Ele tem reservado para nós. E como vocês perceberam, me acompanha minha esposa. Ela, ultimamente, não são em todos os lugares que ela pode estar junto comigo. São poucos os lugares que ela marca presença junto comigo. Descobriram que ela prega, caseia, chuleia, faz tudo, né? Como a Singer antiga. Ela tem exercido o seu ministério, fazendo aquilo que ela gosta de fazer, na área de cura, libertação, restauração de vidas, Tem mais alguma coisa? Batalha espiritual, né? Ela tem ministrado em diversas igrejas, então, quando ligam lá na sede agora e perguntam se eu posso ir, e a secretária diz que a agenda está ocupada, eles falam, então a Penha pode vir. E assim dividiu o casal, mas está multiplicando a bênção na vida das igrejas. Eu entendo assim, através do nosso ministério. Então eu louvo a Deus pela vida dela também, assim como louvo pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes hoje. Com alegria também nós vimos os irmãos lá da região de Sorocaba, né? São Roque, Marim, tem mais algum lugar? Só desse lugar? Só? Diadema já está no ABC, né? Quem é de Diadema aí? Você, lá do Alexandre? Não, sou da igreja de São Paulo, só como lá. Ah, então tá bom. Muito legal saber que tem um conjunto aí na área do pagode ou do samba? Dos dois, né? Eu estava me ouvindo e o sangue latino brasileiro já começou. Mas muito legal. Deus abençoe a vida de vocês e que o nome do ministério possa ser honrado, né? Só unção. Nós podemos sentir unção e graça aqui através da ministração de vocês. E para mim também é a primeira vez que eu prego logo depois de um sambão. E a pregação eu acho que não tem muito a ver com samba, né? Embora a gente, em muitas situações da vida, precisa sambar para passar por elas, não tem muito a ver, mas tem a ver com aquilo que Deus quer ministrar a vocês nessa noite. Eu andei orando, buscando de Deus, e Ele me fez vir ao texto de Mateus 11, a partir do verso 28, que daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Vou começar um pouquinho diferente, sem ler a Bíblia, e depois a gente lê, intercalando aí com a palavra. Mas esse texto, ele, pelo menos as vezes em que eu ouvi, enquanto membro leigo de igreja, ele estava num contexto de culto de evangelização. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e faz-se o convite, o apelo ao final, para as pessoas que querem se converter, vir a Cristo Jesus, etc. E pensando um pouquinho na dimensão desse texto, eu quero dar o primeiro esclarecimento aqui, que a Bíblia, a palavra de Deus, em primeira mão ela foi escrita para o povo de Deus, para homens e mulheres de Deus, para homens e mulheres que compõem o povo de Deus. Foi escrita para a sua igreja, para o seu povo. E o que me vem à mente é por que Jesus, falando ao seu povo, diz assim: se você está oprimido, sobrecarregado, venha a mim, venha a mim. E nós, como igreja, invertemos a mão e dizemos para as pessoas que não têm Cristo, venham a Ele. Não tenho nada contra usar o texto para que pessoas não convertidas venham a Cristo Jesus. Mas por que Ele está dizendo às pessoas que são dele, para vir a Ele, que Ele tem descanso para a alma, que Ele tem descanso para aquele que está oprimido, tem alívio para aquele que está no sufoco? E a primeira resposta que eu encontro é porque existe no meio do povo de Deus quem está oprimido,
quem está sobrecarregado, quem está triste, quem está caído, quem está cabisbaixo, quem está levando um peso nas costas em função de algumas situações de vida. E é bem próprio da época de Jesus que as pessoas que viviam naquele período estavam oprimidas pela escravidão da dominação romana, tinha saído da dominação grega, caído na dominação romana, e com pesados tributos e sufocadas, oprimidas e muitas vezes possuídas pelo inimigo. Isso no meio do povo de Deus. Então, quando Jesus ele fala nesse texto, ele está chamando pessoas que são dele para encontrar alívio das situações que têm causado opressão na sua vida. E para este culto, eu pensei e trago como considerações iniciais que todos nós vivemos ou já vivemos situações pelas quais nos sentimos cansados, oprimidos por elas. Eu lembro aqui algumas situações para trazer a lembrança. Foram pegas aleatoriamente para nos colocar dentro dessa condição de, se houver alguma situação que está nos oprimindo, que está nos causando tristeza, angústia, depressão, eu entendo que Jesus quer trazer alívio para você nessa noite, se for o seu caso. A primeira consideração que eu faço, e eu quero lembrar aqui de um programa de televisão, eu não sei se é jornal, o que é, até agora eu estou tentando descobrir o que é esse programa, do Marcelo, da Rede Record. Descobrir se é jornalístico, se é policial, o que é aquele negócio lá. Mas tem um quadro, parece que logo no início do programa, em que ele fala das mulheres que são agredidas, que são espancadas, que são mortas, que são violentadas. E eu comecei a prestar atenção porque eu descobri que a nossa bispa, a Marisa, ela assiste esse programa para ouvir sobre essas mulheres que são agredidas e violentadas, para orar por elas, para abençoar a vida delas, para abençoar a família daquelas que tiveram suas filhas mortas, para os filhos que tiveram suas mães mortas por causa de um marido, de um namorado, de um noivo que não se contentou em ter sido largado por um rompimento que houve de casamento ou de namoro. Então, a primeira consideração que eu faço em função desta constatação é que uma mulher casada que se sente oprimida pela postura machista do seu marido, que entende que a mulher deve se submeter aos seus caprichos, ela vive uma situação de opressão. Ela vive uma situação de opressão. Para isso foram criadas as delegacias da mulher, com a lei da Maria da Penha. Eu não esqueço dessa lei. Tem uma Maria da Penha lá em casa. Então eu sempre estou lembrando. Mas embora as delegacias estejam aí para dar proteção à mulher, ainda assim elas são violentadas, elas são agredidas. E uma mulher que vive debaixo de um jugo dessa natureza, mesmo que seja cristã, ela vive debaixo de opressão. Uma pessoa triste, marcada pela dor, marcada pela angústia, marcada pela tristeza, e às vezes não pode compartilhar com ninguém, nem através de um pedido de oração. E chora no seu quarto, no silêncio do quarto, quando o marido está dormindo, clamando para Deus mudar a sua sorte. Então é uma situação muito difícil. Muito difícil. Uma segunda consideração: alguém que está na expectativa de ser promovido no trabalho, alguém que deu tudo de si,
Alguém que não mediu esforço nem sacrifícios em luta para que a empresa fosse bem, esperando um reconhecimento, esperando ser reconhecido. E quando pinta a possibilidade de uma promoção, ela é dada a quem tem uma pessoa influente na empresa que faz a indicação dela. Menos competente, menos capaz, menos preparada para assumir o cargo. E essa pessoa que se preparou, que se dedicou, que se ofereceu, que trabalhou, que fez tudo para, quando pintasse a oportunidade, ele fosse promovido a gerente, a chefe, e ver os seus sonhos sendo frustrados por a palavra está em moda, né? Por um golpe, por alguém que tem um conhecido mais influente na empresa, alguém que sem merecimento. Isso também traz opressão, angústia, dá uma vontade de largar tudo, de chutar tudo para o alto e dizer também não quero mais, e não faz isso porque senão a família vai sofrer muito mais com o abandono do emprego, mas aí passa a ser oprimido por essa situação no trabalho. Vai trabalhar sem alegria, sem prazer e com angústia e com peso no seu coração. Então, essas duas situações eu entendo que quem vive por elas, quem passa por elas, está na condição de ouvir o vídeo de Jesus. Venham a mim, eu tenho descanso para dar para vocês. Uma terceira colocação é quando nós temos algum parente acometido por uma enfermidade rara, que se encontra desenganado pela medicina, pede oração na igreja, pede oração nos círculos de oração, pede oração a todos os conhecidos que são crentes, cristãos. Parece que os céus se tornaram de bronze e se fecharam, que a bênção de Deus não vem sobre a vida daquela pessoa, e tudo que ela vê pela frente é desespero. Ela vê os céus acinzentados no seu horizonte, vê tudo escuro, sem possibilidade de restauração, mas o clamor continua, mesmo que sem esperança ainda continua no clamor, mesmo que sem fé continua procurando crer que Deus fará a diferença. E muitas pessoas que têm gente nessa situação acabam perdendo o seu ente querido, sem entender o porquê, sem entender a razão. E também nessa situação, quem se encontra assim, Jesus Cristo está dizendo que Ele tem alívio para dar para você. Que Ele tem alívio para dar para você. Eu tive pelo menos 2 experiências recentes ainda. A primeira delas, quando a minha esposa ficou sabendo, foi diagnosticada com câncer de mama, um câncer profundamente agressivo, pequenininho ainda, mas profundamente agressivo. Ela precisou fazer uma mastectomia, sei lá como é que chama, reconstrução da mama, tirou todos os linfonódulos do braço direito, fez quimioterapia por 1 ano e meio, depois fez radioterapia, passou por todas as etapas, mas o momento de maior dor foi quando a gente recebeu o diagnóstico que ela estava com câncer. O chão se abriu, parece que acabou-se a esperança. Eu estava no Tucuruvi, dirigi pela Avenida Água Fria durante uns 3 ou 4 quilômetros, sem nem saber o que eu estava fazendo. Ela do meu lado, eu querendo chorar, mas me mantendo forte, pelo menos achando que estava forte. Não vi farol fechado, aberto, nada, e me conduzi, só pela misericórdia de Deus que não aconteceu nada mais grave.
em toda aquela situação, foi a única vez que eu vi a minha mulher chorar quando nós chegamos em casa em função da enfermidade. E ela dizia assim: não por mim, mas pelos nossos filhos. Como que eu vou dar essa notícia para eles? Nós choramos junto, oramos junto, e ligamos depois para os nossos filhos e contamos para eles. Eles choraram também. Mas depois desse primeiro momento, nós respiramos fundo e dizemos assim: se recebemos o bem de Deus, também vamos receber essa notícia e vamos passar pela prova. A igreja em Tucuruvi ficou muito abalada no período. Na segunda semana dessa notícia, a minha esposa disse assim: eu posso pregar no culto da noite hoje? Eu disse: por quê? Ela falou: porque eu preciso dar um testemunho para a igreja, porque eu estou sentindo que ela está caindo. E uma das frases desse sermão que me deixou marcado foi que ela disse assim: eu sempre vivi para glorificar o nome do Senhor. Sempre pregamos que se morrermos nós vamos ser acolhidos nos braços de Deus. E eu estou bem segura que se eu morrer, eu estarei nos braços do Senhor. Eu vou ficar só com peninha de vocês que vão morrer de saudade de mim. Mas eu estarei bem. Eu estarei bem. Mas no primeiro momento, em que o chão se abriu, os céus se acinzentaram, parece que a luz parou de brilhar, o sentimento de impotência, de incapacidade de fazer alguma coisa veio no coração, nós choramos e sentimos Jesus Cristo dizer: vem a mim, que eu tenho alívio para dar para vocês. Então, dentro dessa situação, talvez você possa estar passando por ela, eu quero dizer para você que Deus, Ele continua olhando para você, te amando, se importando com você e querendo dar o melhor dele para a tua vida. Uma outra situação, alguém que rompeu um relacionamento matrimonial, e o coração dói demais, e parece que não existe bálsamo que alivie o sofrimento. Quando eu fiz essa colocação, eu vou pedir permissão para minha esposa, mas eu pensei num cunhado meu, irmão da Penha. Ele era casado, apaixonado pela sua esposa, pai de um casal de filhos, tinha a vida tudo acertadinho. De repente a mulher disse que não queria mais viver com ele, separou dele, ele entrou num processo depressivo, precisou se afastar do emprego, ser internado em clínica, e nada fazia ele mudar o pensamento dele. E nesse processo depressivo ele acabou vindo a óbito. Então essa situação de abandono é muito séria. Há pessoas que passam bem por elas, mas há outras pessoas que não sabem como passar por elas. Ele não era cristão evangélico. Nós falamos, oramos, levamos pastor especialista em libertação, visto que o nosso trabalho não estava surtindo efeito com ele. Nada resolveu, ele veio a óbito. Então é uma situação desesperadora para quem vive nela. Para quem é apaixonado, pode vir a morrer de paixão. Antigamente, lá no interior, a gente ouvia algumas histórias assim e pensava que era coisa muito absurda, porque estava acontecendo na família dos outros. Mas esse caso aconteceu na nossa família. É triste, é angustiante.
Mas ainda assim, se ele tivesse ouvido a voz de Cristo Jesus, vinde a mim, que eu tenho alívio, eu tenho cura, eu tenho restauração para dar para você, ele teria encontrado paz para poder vencer essa situação. Eu acredito nisso. Uma outra situação que eu pontuei, acho que eu vou precisar de água aqui. Uma outra situação que eu pontuei, tem famílias, tem pais e mães que lutam com um filho que está envolvido com a droga, que é viciado ou dependente químico, envolvido de estar com a droga. Parece que nessa hora tudo está desmoronando. Nem um pai, nem uma mãe, nem uma família quer criar filhos para ser drogados. Quando o neném nasce, a gente fica feliz, agradece a Deus, olha para o pequeno e faz 1001 caretas para ver se ele dá um sorriso para a gente, aperta a bochechinha dele e fala: me dá um conforto. E essa criança, muitas delas crescem e de repente está envolvido com drogas. Bate um desespero no pai e na mãe, porque sabe que o filho está indo para o pior caminho que pode conduzi-lo à morte. Eu falo isso também em função de uma experiência que eu vivi lá no Tucuruvi. Uma mãe me procurou certa vez, desesperada, dizendo assim: estão querendo matar meu filho. Eu disse: mas por quê? Ela disse: porque ele se meteu com a quadrilha de traficantes aí, e eu pensei que quando ele se meteu com a quadrilha é porque ele estava traficando e deu a volta nos caras lá. Mas não, é porque ele comprou drogas, era usuário de drogas, não tinha como pagar o que ele consumiu e o pessoal queria matá-lo. Eu falei: não pode, ele é jovem ainda, não pode morrer por causa de dívida com droga, pensando que era uma coisa absurda. Eu falei: quanto que ele está devendo lá para eles? R$200. Eu falei: a senhora conhece o traficante, quem vendeu a droga para ele, quem está ameaçando? Eu conheço. Eu falei: vamos lá, eu quero conversar com esse rapaz. E fui para lá, me encontrei com um cidadão e falei para ele: eu vim aqui quitar a dívida do rapaz para você deixá-lo em paz. Ele falou: não, é questão de honra. Olha só, questão de honra. Se souberem que o senhor veio aqui pagar uma dívida que ele deveria ter pago, eu vou ser desrespeitado na boca e ninguém mais vai querer me pagar e eu vou ter que matar um monte de gente. Eu preciso acertar a conta e ajustar a conta com ele. Eu fiquei cerca de 2 horas conversando com esse rapaz, e dizendo: quem precisa saber que fui eu que paguei a dívida dele? Eu só estou te pedindo que você me dê uma chance de recuperá-lo, de permitir que ele crie família, que ele possa se desenvolver. Me dê uma chance. Eu não sei em que momento ele foi tocado, mas ele disse assim: olha, eu vou fazer o negócio com o senhor, mas é a última vez. Depois não adianta ele vir aqui querer se esconder na barra da saia de padre, que não vai ter mais jeito para ele. Aí eu descobri que até padre tem mais de saia. Levei ele para uma clínica de recuperação, passou 9 meses, ele recuperou, arrumei trabalho para ele, fiz tudo direitinho, registro em carteira, tudo para ele deslanchar na vida.
O primeiro salário que ele recebe, o que ele faz? Fica uns 3 dias sem trabalhar e recaiu. Isso me trouxe angústia e peso no coração. Aí eu pensei na mãe, no pai, falei, que tristeza deve ser uma família que tem alguém vivendo assim. Acabando de sair de um negócio de morte, e na primeira oportunidade volta para ele. Então é uma situação desesperadora, parece que também não tem chão, não tem esperança. Depois eu vim para o episcopado, saí da igreja, e uns 3 anos depois, retornando lá, eu descobri que ele reinternou e recuperou e estava bem de vida já, recuperado agora, mas precisou ter uma recaída. Aí eu me lembrei de Jesus dizendo assim: vem a mim que eu tenho amigo para dar para você. Eu posso te tirar desse sufoco todo. Eu posso tirar desse sufoco todo. E para mim, em todas as situações, pessoas que se encontram em condições semelhantes a essas, é que Jesus faz um convite composto aí em Mateus 11, de 28 a 30. Agora sim eu quero ler o texto. Onde diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu entendo que o convite é feito a todas as pessoas, que ninguém fica de fora desse convite. Todos os que estão envolvidos em situações como as descritas por mim neste sermão, mesmo que não sejam dentro das situações que aqui foram mencionadas, mas elas servem para trazer a você a memória de dor e de sofrimento, de enfado e canseira pelas quais você talvez esteja passando. Situações que certamente você pode ter se identificado com alguma delas, está na condição de aceitar o convite de Jesus para que você venha a Ele e encontre alívio e descanso para a sua alma. Antes de fazer o convite para a oração, ele diz: sobre o cansado e oprimido, para encontrar alívio. Eu queria só falar sobre a questão desse termo cansado, que significa fatigado, aborrecido, entristecido. Talvez na linguagem de hoje você poderia ir acrescentando outros adjetivos aí. Caído, para o baixo. Sei lá. Mas é nessa situação que Jesus ele convida você. Oprimido significa aquele que sofre opressão, que tem aperto no coração, que sente a sua vida sendo molestada por uma situação difícil, que está aflito, que está tiranizado por causa da situação que se encontra. E é nessa dimensão e é nessa hora que Jesus está dizendo que oferece alívio, que é a diminuição da fadiga do trabalho, que é a diminuição da dor, do sofrimento, que é a diminuição de tudo aquilo que está angustiando você, trazendo um pouco de paz no seu coração. Isso é alívio. Você que se encontra fatigado, aborrecido por causa de uma situação que persiste e insiste em permanecer sobre a sua vida, você é convidado a experimentar o alívio que Jesus Cristo oferece. Do mesmo modo que você se encontra oprimido, eu não quero dizer que essa opressão possa ser maligna, mas sim causada por situações ou por pessoas que se deixam usar pelo diabo para causar opressão, dor e sofrimento na sua vida. É nessa condição que Jesus está te chamando para te oferecer alívio, para te oferecer cura e restauração.
E a proposta que Jesus faz para que sintamos o alívio é que você receba o convite que é feito por Ele, dentro de uma condicionante, que é tomar o seu jugo e aprender dele. Tomar o jugo e aprender dele. E jugo significa uma espécie de canga que se coloca no pescoço de boi para ligar em parelha, e você tem o controle dele. Você põe a canga, põe em parelha, coloca no carro de boi, você controla para ele fazer o serviço. E quando Jesus fala do jugo, ele está falando de dominação. Do mesmo modo que o boi é dominado pelo seu condutor, Jesus quer dominar a sua vida e conduzi-la para o bom caminho. Ele quer ser seu guia, Ele quer ser o seu mentor, Ele quer ser o condutor da sua vida, Ele quer ser o Senhor dela, para conduzi-la por bons caminhos, caminhos de paz, caminhos de bem. E dentro desse convite ele diz para aprender dele. E aprender significa ficar sabendo, reter na memória. Jesus quer que nós fiquemos sabendo que Ele tem alívio para dar para nós. Ele quer que nós retenhamos na memória que qualquer situação de desespero, o nosso primeiro ponto de socorro é nele. É nele. Eu já tive experiências de pessoas que me procuraram e disseram assim: pastor, ora por mim. Eu já procurei de tudo na vida, já fui em diversos lugares, e a minha última esperança agora é a igreja, o momento da oração. Eu disse a ele: se você soubesse que poderia ser a primeira opção, seria tudo muito diferente. E uma dessas pessoas, apareceu um caroço assim no pescoço dela. Ela, em vez de vir procurar a oração da igreja primeiro, procurou tudo, não foi tranqueira por aí, médico, e quando procurou o médico, foi diagnosticada também com câncer, pediu para fazer biópsia, e nessa hora ela apareceu lá no gabinete e disse assim: eu estou desesperada, já procurei de tudo, estou com câncer. O médico disse que provavelmente é um câncer maligno, ruim, que vai me consumir em pouco tempo. O senhor ora por mim? Eu falei: ora. E quando impus as mãos sobre ela para fazer oração, ela ficou possessa. Crente, 20 e poucos anos de igreja, cantando no coral, ficou possessa. Não me pergunte por quê. Porque dizem que crente não fica endemoniado. E isso me fez entrar um pouquinho em crise, porque ela ficou. Expulsei aquele demônio dela, e junto com ele eu falei para ele pegar a enfermidade e levar junto. Eu entendi que era a colocação do diabo sobre a sua vida. E quando ela se recompôs, ela disse: sabe que no dia da minha conversão, eu fui numa igreja tipo pentecostal, e aconteceu essa mesma coisa comigo. Eu fiquei possessa lá, quebrei tudo naquela igreja, bati no pastor, e fui embora para casa, encontrei a metodista e fiquei nela durante 20 e poucos anos. Não aconteceu nada comigo até esse dia. E quando aconteceu, eu pensei que o senhor ia apanhar muito. Falei: é ruim, é ruim. Mas em suma, ela foi fazer a biópsia, e o camarada olhando, examinando, apertando, falou: não tem nada aí, para que você quer fazer biópsia? Eu disse: mas tinha um câncer. Aí ela voltou toda feliz lá no gabinete para dizer assim: Jesus Cristo me curou. Às vezes Ele cura e às vezes não. Ele é soberano para decidir o que fazer. Dessa vez Ele resolveu curar através de uma expulsão de um espírito maligno que estava consumindo a vida daquela mulher.
Ele quer que você aprenda isso. No momento do sufoco, ele tem que ser a primeira opção na sua vida. Não a última, mas a primeira. É a primeira. Tomar o jugo de Jesus sobre nós, nós estamos dizendo a Ele: Senhor Jesus, Deus meu, Rei meu, Senhor meu, domine sobre a minha vida. Conduza a minha caminhada por onde Tu queres. Eu quero viver de acordo com a Sua santa vontade, com a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E Ele oferece as suas qualidades. Ele diz assim: porque meu jugo é suave, eu sou manso, que significa brando de gênero, sossegado, plácido. Aprendei de mim, porque eu sou humilde. E Ele quer nos ensinar a mansidão e a humildade, como fruto do nosso aprendizado para com Ele. Que a gente apresente algumas características semelhantes à de Jesus Cristo, semelhantes àquele que diz que tem. E se Ele diz que tem, é porque Ele tem. E se Ele tem, Ele está oferecendo isso para nós. Eu acredito que você já pôde entender bem o que eu quis ministrar para vocês, seguindo aquilo que Deus colocou no meu coração.